Jesus é o Senhor, amém? Bom, quando o nosso irmão Pablo esteve aqui, naqueles dias, houve algumas palavras que ficaram muito claras no meu coração dentro do livro de Tito, né? E eu gostaria de frisar essas palavras para nós podermos lembrar delas aqui essa manhã. Vamos ter mais uma vez uma palavra de oração, pedindo a Deus que nos ajude, e segundo a sua vontade nós vamos ler alguns versículos. Senhor, nós nos curvamos diante de Ti, reconhecemos que Tu és o Senhor da igreja, Tu és o Senhor desse tempo, e pedimos que o Senhor venha nos ajudar a ruminar a Tua palavra, venha nos conduzir de maneira que possamos ser fiéis àquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Nos ajude através da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos ler Tito, capítulo 1. Interessante você ver que Tito realmente é um livro de prática, né? Ele está preocupado com a nossa prática da palavra. Então ele vai repetir muitos textos que evidenciam essa ideia. Tito 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Quando o nosso irmão falou aqui a palavra naqueles dias, ele nos falou muito sobre a questão da prática. Ele falou a prática daquele que deseja, ou que é um pretendente a estar no presbitério, a prática das irmãs mais velhas, e sobre a prática da verdade de um modo geral. Tá? Então, o Paulo, quando ele abre primeiramente a epístola aqui, ele vai falar de um conhecimento da verdade segundo a piedade. Nós vivemos num tempo, irmão, que há muito conhecimento. Há muito. As pessoas conhecem demais, e conhecem, algumas delas, conhecem a verdade. Mas o apóstolo que foi chamado por Deus para promover a fé, eu acho interessante essa expressão. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. A preocupação de Paulo aqui com a recomendação que ele dá a Tito é que essa fé que os irmãos, ou essa verdade que os irmãos viessem a ter, fosse segundo a piedade. E nós sabemos, será que nós sabemos todos aqui o que é piedade? Dá uma ajuda aí. O que é piedade? Ninguém vai arriscar? Vou chamar pelo nome para responder. Me ajude aí no que é piedade, vá. Jorginho. Piedade, irmão, é semelhança com Deus. Piedade, o viver que expressa a Deus. Você entende qual o nível da fé que nós temos para praticar? Não é pequeno isso. É a fé segundo conhecimento da verdade segundo a piedade. E aqui eu não quero pensar em ninguém aqui, mas Paulo deixou Tito em Creta, não é isso mesmo? Por esta causa, versículo 5, te deixei em Creta
para que pusessem em ordem as coisas restantes. Essa ordem que Paulo está falando aqui tem a ver com o projeto, com a ideia que está no coração de Deus. Não são simplesmente um agrupamento de regulamentos ou alguma coisa parecida. Tem a ver com o conselho de Deus, tem a ver com o que Deus deseja para a igreja em Creta. Tem a ver com sermos semelhantes com Deus. Não apenas um conhecimento morto que não nos leva a lugar nenhum. Deus deseja que nós tenhamos uma prática cheia de piedade. Eu não sei quanto a você, mas se nós vermos naqueles filmes, naquelas películas que nos falam os espanhóis, ou filmes que nós temos aí a respeito de Cristo, nós vemos que ele era a verdadeira personificação da verdade, e a Bíblia diz isso. Ele conseguia sentar com aqueles pecadores, né? E como o nosso irmão Alejandro falou aqui no final de semana passado, Jesus era amigo dos pecadores. Ele conseguia sentar com ele, mostrar, olha, a sua prática como pecador, de prostituta, de roubador, de saqueador, seja lá o que for, está errada, mas eu amo você. Isso é piedade. Ainda que nós reconhecemos o erro do outro, mas ainda assim nós conseguimos amá-lo, né? Porque na verdade está no nosso coração um desejo de que essa pessoa seja restaurada. Na palavra é muito claro que o Senhor, quando fala acerca da prática, Ele não está preocupado com relação a nós de coisas grandes. Nós já falamos isso e a palavra está cheia disso. A palavra, você nunca vai encontrar a palavra dizendo assim: foste fiel no muito. É isso que diz? O que é que diz? Foste fiel no muito, né? Foste fiel no pouco. Te fazer uma pergunta, você não chateia comigo não, viu? Chegar aqui domingo às 9 da manhã é muito? É muito, irmão? Mas para muita gente está sendo muito, porque não consegue chegar aqui às 9 da manhã. Por isso que eu estou te falando, não chateia comigo não. Para muita gente, chegar aqui às 9 da manhã parece que é muito. Nós cremos, entendemos pela palavra, e podemos dizer que a palavra ensina isso, que essa reunião, a reunião do Partido Pão, é uma das reuniões mais importantes da igreja, não é verdade? Então, quando o Tito está falando da prática da piedade, ele está falando da consistência daquela pessoa que tem o viver cristão. Eu não posso, vamos ler agora Tito 1,16. Tito 1,16 fala um versículo, irmão, que é, não sei se você já viu. Ele está falando sobre algumas pessoas. Vamos ler o 12. Foi mesmo dentre eles que um profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventre preguiçosos, tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam o quê? Sadios na fé. Olha, a repreensão, de acordo com o que o título está falando aqui, vai nos fazer sadios na fé. Mas vale aquele provérbio: o amor no sincero do que o que é encoberto. Me ajuda aí, Lu. Você que lembra do texto, me ajuda aí. Que expressa essa ideia aqui. Repreensão sincera do que o amor encoberto. Mas vale a repreensão sincera do que o amor encoberto. Então, eu estou com um irmão que está com a prática errada, estou na boa com ele, está indo você e ele para as trevas exteriores. Você como cúmplice, porque viu e não denunciou e não repreendeu. Tudo isso deve ser feito em amor, visando ganhar o irmão. E o irmão porque está na prática errada. Algumas pessoas às vezes nos procuram e dizem assim: olha, tem esse assunto aqui, mas não diga que foi eu que disse, não.
Já passou isso com você? Irmão, nós não podemos, nossa prática, ela precisa ser de acordo com a sã doutrina. É isso que Tito está falando aqui. Conhecimento, pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Aí ele está falando sobre os cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. E não se ocupe com fábulas judaicas, nem com mandamento de homens, desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. A mente e a consciência. Nosso irmão Jorge falou aqui, há dias atrás, sobre consciências estragadas, consciências corrompidas, não foi? No tocante a Deus, professam o quê? Professam conhecê-lo. O negam por suas obras. Por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Irmão, nós temos que, no que toca a Deus, esse versículo às vezes a gente pode tomar emprestado para pregar o Evangelho. Mas o Evangelho completo é o Evangelho que nos contempla. Não é verdade? Quando a gente fala assim de Evangelho, nós pensamos que é apenas para aquelas pessoas que não conhecem a Deus. Não é verdade? Mas o Evangelho completo, o Evangelho do Reino, ele nos contempla, ele atende à demanda da nossa vida. Ele vem nos corrigir. Então aqui, esse pessoal aqui de Creta, existiam pessoas que confessavam conhecer a Deus, mas o que é que acontecia? Negava com suas obras. Como é que vamos ornar a doutrina desta forma? Como é que vamos dar bom testemunho desta forma? Nós devemos confessar conhecê-lo, mas nós devemos praticar aquilo que Deus o faz. Aí você pode pensar, mas Marcelo, isso é muito grande para mim. E de fato é grande mesmo. Mas Deus não quer simplesmente que você comece com o grande, não. Nós batizamos na terça-feira Tami não está aqui não, né? Batizamos na terça-feira Tami. E também domingo batizou uma outra irmã. Cadê? Luiz. Está ali, batizou ali. Como é o nome da irmã? Cristiane. E quando nós estávamos batizando a nossa irmã Tami, me veio um pensamento. Não sei se eu cheguei a falar. Acho que eu falei com o Thales e o Luciano. Irmão, nós estamos batizando aqui uma pessoa. Naquele caso era a nossa irmã Tami. Os irmãos batizaram domingo a Cristiane, que pode ser um Billy Graham, pode ser uma Margarete Barber, pode ser pessoas que serão usadas por Deus para transformar este mundo. Mas toda essa realidade, irmão, ela não começa assim, não é assim. Toda essa realidade começa com nascer de novo. Então a pessoa nasce de novo, é batizada para dentro do corpo, é recebida na comunhão da igreja e agora ela é matriculada na escola de Cristo. E ela precisa aprender a praticar as boas obras. E eu não sei se foi acerca de Billy Graham, Carlos, que conhece mais, pode confirmar isso ou não. Diz que Billy Graham, quando ele começou a pregar, nosso Billy Graham, que partiu esse ano, não foi? Não foi esse ano? Diz que ele pregava para o espelho, né, Carlos? Ele pregava para o espelho. Você imagina alguém pregando para o espelho? Por que eu estou falando de Billy Graham? O que é que tem isso a ver conosco? Tem a ver com a nossa prática. Tem a ver com o nosso crescimento em vida. Ele pregava para o espelho. Imagina alguém pregando para o espelho.
Billy Graham, irmão, foi um dos homens mais influentes da história, homens cristãos mais influentes da história dos Estados Unidos. Ele foi conselheiro de um desses presidentes que morreu agora, né? Essa semana, não é isso? O W. Bush, né? O pai. Ele foi conselheiro do pai ou do filho? Eu não lembro. Ele foi um dos conselheiros. Ele era requisitado por esses homens para que eles pudessem receber conselhos, e ele foi também convidado para ser embaixador dos Estados Unidos, e ele deu a resposta: eu já sou embaixador. Mas, irmão, como é que você vai poder chegar no nível do Billy Graham? Estou falando coisa grande aqui, né? Temos que falar de coisas grandes, porque nosso Deus é grande. Não podemos pensar pequeno. Temos que falar coisas grandes. Nosso Deus é grande. Sem esquecer de chegar na reunião 9 horas. Tá certo? Estou batendo nisso, né? É porque se a gente não chega na reunião 9 horas, Deus não vai dar para a gente cuidar uma reunião maior. Você concorda comigo? A reunião está marcada às 9. Então eu chego 9h30. Aí esse cara não está levando a sério. Desculpe dizer assim, esse cara. Chegue na reunião às 8:45 para orar um pouco antes. Você quer uma reunião boa? Chegue meia hora antes para aquecer o seu espírito. Eu estou insistindo nisso, irmão, porque essa é uma prática errada, recorrente de alguns, e a gente precisa corrigir. A gente precisa mudar. Eu estou falando apenas esse ponto da reunião, mas existem outros na nossa vida que o Espírito Santo pode te mostrar. Para chegarmos no nível do Billy Graham, talvez antes você tenha que pregar para o espelho, pregar para si mesmo. Isso é um treinamento. Irmão Christian também conta uma história que diz o seguinte. Ele contou 2 histórias. Quem conheceu o irmão Christian sabe, como chinês, ele é muito tímido, né? E quando ele ia pregar o evangelho, ele imaginou que talvez se ele fosse barbeiro, para cortar o cabelo das pessoas, ele teria uma oportunidade ali de pregar o evangelho. Então ele aí tentou enveredar por esse lado. Em outra ocasião também ele falou o seguinte, que ele ia sair pregando o evangelho de bicicleta. Parece bem alguém que eu conheço. Porque ele chegava, dava uma palavra para a pessoa, e aí pegava a bicicleta, sem esperar o resultado, já saía. Irmão, nós precisamos ser treinados na escola de Cristo. Você entende o que eu quero falar? Hoje são os dias dos pequenos começos. Talvez você tenha que pregar para o espelho, como treinamento. E você deve olhar aquilo que você está praticando errado e corrigir e avançar para aquilo que Deus deseja. Nós não podemos deixar que as coisas que parecem pequenas, deixá-las esquecidas. Existem questões que empatam ou impedem irmãos de se relacionarem com o outro, porque, não vou perdoar. Eu já ouvi alguém dizendo assim, não vou acertar não. Não vai acertar não, né? O chilindró pode estar chegando aí uma hora dessa. Você sabe do que eu estou falando. Disciplina. Não sairás dali até que pagues o quê? Ainda tem uma outra coisa que eu vou lhe dizer. Se você não perdoar, você pode ser entregue aos verdugos. Está na Bíblia? Estou inventando nada não, né? Se você não perdoar o seu irmão, você pode ser entregue aos verdugos. Isso é disciplina de Deus. É disciplina. Então, professam conhecer Deus, mas o que acontece? Negam com suas obras. Não podemos, irmão, negar conhecer Deus com aquilo que nós fazemos. Você está assistindo Jesus na Record? Não levante sua mão não, viu? Mas eu sei que muita gente está. Ainda que você chega lá e quando vai chegando, vou desligar aqui a televisão, que é ver o irmão Marcelo ali.
Mas o que eu quero lhe dizer, vamos deixar o que é palha para lá. Se você está assistindo ou não, é com você e Jesus. Aproveite as coisas que são boas. Aproveite. Jesus é tão lindo. E quando você vê a expressão dele, talvez mesmo nessa minissérie, que eu não gosto de falar de novela, que é muito pejorativo. Novela é pejorativo. Você vê um Jesus totalmente sensível à necessidade das pessoas. Diz que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Você já ouviu isso? Então, quando você vê a prática daquilo que nós já lemos várias vezes, você diz: esse Jesus é lindo. Não há como não se apaixonar mais por Jesus, irmão. Por favor, Jesus é maravilhoso. Vamos deixar Ele mudar a nossa vida. Vamos deixar Ele tratar conosco, nos tornar pessoas melhores. Mas não é melhor de autoajuda, não. A vida dele está em nós. E essa vida é capaz de nos levar mais alto e longe. Glória a Deus. Professam conhecer Deus, mas negam com suas obras. Que Deus nos socorra. Eu quero ler mais alguns versículos. Vamos ler Tito 2, versículo 9. Não estou censurando não, viu? Quem está assistindo, viu? Tira a palha, recolhe o que é bom. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam o quê? Respondões. Olha aí, tem servo que é respondão. Vai fazer isso, servo? Não vou não. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de que, ornarem todas as coisas a doutrina de Deus nosso Salvador. Que é ornar? Me ajuda aqui. Embelezar. Olha para aí, que coisa bonita. Ele está falando dos servos aqui, mas nós podemos pegar essa palavra para todas as classes de pessoas, ou de profissionais, ou de irmãos e irmãs, podem se submeter a essa palavra aqui. Amém? Ornarem a doutrina do nosso Deus. Você está preocupado com isso? Quando o seu vizinho suja tudo e coloca um bocado de bagulho velho na escada que sobe para o seu apartamento, sabe aqueles vizinhos maravilhosos que Deus coloca no seu caminho? Um irmão me disse assim: você tem que orar, ou para ele se converter, ou para ele sair daqui. Nós oramos, o vizinho saiu, mas depois voltou. Maravilha. Maravilha. E já viu aquela história que quando ele sai, que volta, parece que tem mais 7? Alguma coisa parecida. Piorou o negócio. E aí ele vai, suja tudo, bota um bocado de bagunça e tal. Aí você diz assim: eu vou deixar lá. Aí o Espírito Santo vem assim: você vai deixar mesmo? Como é que eu vou ornar a doutrina? Não são grandes coisas. São pequenas coisas. Às vezes nós pensamos assim: por que essas questões Deus assim permite estejam no nosso caminho?
Sabe por quê? Porque Ele quer que a gente expresse Cristo. E Cristo não é brigar com o vizinho, viu? Dá um cachação nele. Dá uma... Cadê Cláudio Bahia? Capoeirista. Os capoeiristas não estão aqui hoje, não. Jaqueline, dá um rabo de arraia nele. E ele cai duro lá. Nosso velho homem quer isso. Mas nós precisamos continuar amando. Amém? E quem ama assim? Jesus. Ele ama. Amém? Como é que eu vou ornar a doutrina? É quando o meu vizinho está fazendo uma dessa e eu continuo dizendo: você é maravilhoso, você é um cara tão maravilhoso. Você é um cara tão maravilhoso que você nem imagina. Você tem sido uma bênção para a minha vida. Mas a vontade de dar o cachação está lá. Aí Jesus diz assim: segura esse velho homem. Tem que estar crucificado, sepultado lá embaixo, para que somente Cristo seja manifesto. Ornar a doutrina é isso. Nada mais é do que expressar a pessoa e a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Para finalizar, Tito 3,8. Me perdoe que eu acabei tomando tempo, mas isso está no meu coração. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Aqueles que têm crido em Deus devem ser o que, irmão? Solícitos. Me ajuda aqui com essa palavra para todo mundo entender. Irmão Zé Mário não sabe? Então vamos ajudar e todos entenderem o que é solícitos. Solícitos. Quando se fala de solícito na Assembleia, você lembra de alguém? Ele não está aqui, não. Esse nome que me veio. Mas vamos guardar o santo, guarda ele aí. Senhor, conserve o santo guardado aí na sua... guarda para que ele não caia. Guarda o que tem. Mas o que me veio ao coração foi esse nome. Quando se fala em solícito, o que é que vem ao seu coração? O que é que vem à sua mente? Disposição. Nós devemos ser fiéis e solícitos na prática de boas obras. Como é que vamos ornar a doutrina? Como é que vamos dar bom testemunho? Quando vem, eu ia falar um negócio aqui que não vou falar. Vamos falar sobre outra coisa. Quando vem aquela oportunidade que Deus nos dá de poder servir, quando vem aquela oportunidade de poder ajudar uma pessoa, não somente crente, gente, pense nisso, viu? Agora, quando fala de boas obras, a Bíblia vai dizer o seguinte: elas foram preparadas para que nós... Então, olha como eu tenho que ficar feliz com o meu vizinho. Deus preparou ele de antemão para que eu andasse nas boas obras para com ele. Olha que maravilha. Tem que tomar a cruz ou não tem? Então, eu devo ser... Irmão, quando você pratica essa palavra, quando você entra pela misericórdia nesta prática, a doutrina é ornada e o Senhor é louvado. E eu quero terminar o que eu tinha no coração para falar, falando mais uma coisa. Nós já temos caminhado aí há algum tempo, e nós corremos um grande risco
que correu também, os irmãos lá em Hebreus, aquela carta aos Hebreus, foi escrita para corrigir um problema lá, dentre outros. Lá é dito: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Porque Deus não é injusto para esquecer do vosso trabalho e do vosso amor que evidenciaste com o seu nome, porque servistes e ainda servir aos santos. Devemos ter uma prática de serviço entre os santos. Essa prática deve muito, a Bíblia diz em Gálatas que devemos ajudar primeiramente aos que são domésticos da fé, né? Primeiramente eles. Agora, irmão, às vezes nós podemos estar insensíveis às necessidades uns dos outros, e Deus tem que nos dar um aperto. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, ainda que o nosso horário já foi, sobre sermos sensíveis à necessidade do outro. Olha só, nós podemos, por causa da nossa familiaridade, nós podemos perder essa sensibilidade. Irmão Delcio disse que um determinado irmão, acho que estava meio adoentado, e ele fez uma oração ao Senhor pedindo: ó Deus, eu gostaria de tomar um cafezinho aqui, bem fresco, da hora. Você gosta de café? Ele não estava tendo condição de tomar aquele café naquele momento, e comeu um pãozinho, pão cacetinho dormido. Olha que pedido mais inusitado, mas é bom, viu? Você já provou? E esse irmão pediu lá ao Senhor esse lanche, e aí ele orou ao Senhor pedindo. Aí daqui a pouco o Senhor levanta, não sei se foi um irmão ou uma irmã: irmão, estava ali e tal, lembrei de você e vim trazer esse cafezinho para você tomar. Agora o irmão me perdoe que esse pão que eu estou trazendo não é de hoje, é dormido. Quase ele dá um grito: era esse mesmo que eu queria. Olha só, essa irmã, com um pedido tão simples, ela atendeu a uma necessidade daquele irmão. Você já experimentou, quando você sabe que o irmão está doente, que está com aquela virose braba, aquela que derruba até leão, chega lá na casa dele com acerola e com goiaba? Por que acerola e goiaba? Vitamina C. Beleza, viu? Vai fortalecer, mas muito mais, vai ministrar Cristo ao coração daquele irmão. Eu estou falando de práticas que nos tornem sensíveis, mas às vezes a gente pode estar achando o seguinte: o irmão está lá doente, está com aquela virose, aí você vai lá: eu vou dar 2 cacetadas nele para ele ver se ele morre logo. Que o Senhor nos guarde, né, irmão? Você pode não fazer exatamente assim, mas às vezes a nossa insensibilidade é como se fosse isso. Esse negócio de dar uma cacetada chega a ter violência, dá até caso de polícia, né? Mas às vezes nós podemos estar fazendo isso na prática da falta de sensibilidade para uns com os outros. Nós precisamos, irmãos, crescer nesse ambiente. Nós precisamos deixar que sejamos inundados pela prática de boas obras. Novamente eu lhe digo, não é o muito, é um pouquinho. Seja fiel, amém? Perdoe por tomar o tempo todo, mas era isso que estava no meu coração para falar. Que o Senhor nos ajude. Senhor, nós damos graças a Ti, encomendamos a Tua palavra a Ti mesmo, Senhor, e queremos que o Senhor nos ajude, pela Tua graça, a entrarmos na realidade da Sua palavra. Que o Senhor nos guarde de nós mesmos e nos leve em Cristo a sermos fiéis nas questões que são pequenas, para que possamos ornar a doutrina, para que possamos ser semelhantes ao Altíssimo,
que a tua vida ela possa inundar o nosso ser de tal maneira que os nossos vizinhos, nossos amigos, nossos irmãos possam perceber que Deus de fato está em nosso meio. Nos conceda a graça, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém.